Tudo certo por aqui, pessoal. Muito obrigado, organização da Case, a B Startups. Muito obrigado pela oportunidade aqui de poder representar a iniciativa 1 milhão de oportunidades. Meu nome é Felipe Gonzalez e eu gostaria de fazer minha autodescrição para aqueles que podem nos ouvir, mas não podem me enxergar. Eu sou um homem branco, tenho 33 anos, tenho cabelos pretos, estou usando um fone de ouvido, atrás de mim tem uma parede amarela e um quadro branco e estou utilizando uma camisa azul marinho. Antes de mais nada, gostaria de mais uma vez agradecer em nome do Unicef do Brasil a oportunidade de poder trazer um pouquinho, né, dessa conexão entre as juventudes brasileiras e o mundo do setor produtivo, né, o mundo do trabalho. Eu hoje coordeno uma iniciativa na qual nós estabelecemos diálogos entre o que a gente chama de Brasil Profundo, que são as juventudes que operam nas comunidades pobres do Brasil, e o setor produtivo, a partir de uma articulação com governo, sociedade civil, organizações comunitárias e, sobretudo, com a juventude. E eu quero falar um pouquinho dessa mobilização com vocês a partir do poder do coletivo. Então, eu quero navegar com vocês a partir de uma jornada onde a gente passa da construção da sociedade brasileira até como a gente utiliza todo esse manancial histórico de desigualdade social como motor de inovação a partir da nossa mobilização social. E para começar a entender um pouquinho do que a gente vai discutir por aqui, eu queria também falar para vocês sobre a epistemologia do meu lugar de fala, né? Eu sou um filho de imigrante que cresceu em periferia, né? Eu cresci na favela do Heliópolis e hoje tenho uma atuação no Unicef do Brasil, trabalhando na coordenação de uma mobilização social. Mas essa orientação, né, sobre o meu olhar, né, a minha origem epistemológica é o que me permite, muitas vezes, observar e orientar as minhas ações de mobilização a partir dessas dinâmicas sociais nas quais eu fui construído, né, na qual eu construí a minha teoria a partir dessa minha convivência. E é também o mesmo lugar de onde nascem muitas inovações, muita da nossa cultura popular. Então, o que eu gostaria de propor aqui para vocês que estão acompanhando o Case hoje é justamente a gente navegar por esse processo do encontro, né, dessas juventudes potentes do Brasil com a inovação social. E eu gostaria de começar a minha fala aqui também trazendo um pouco dessa construção, né, do imaginário simbólico. O que significa isso, né? Como que a gente começa esse trajeto, essa narrativa, a partir dessa discussão entre o simbólico e o real? Nós, aqui no Unicef, sobretudo na parte de mobilização social, somos orientados à reconstrução desse imaginário simbólico a partir da juventude, né? Muitas vezes isso nasce de uma estrutura social na qual a juventude ela é taxada, ela é mal vista muitas vezes por inconsequente, por irresponsável, e também nós temos essa disputa de narrativas, né, onde corpos são disputados a partir de quem é descartável e quem não é descartável, né? Então, nesse processo, né, nessa construção desse imaginário simbólico, é onde a gente opera ações de mobilização social na reconstrução dessas dinâmicas sociais. E para a gente entender um pouco melhor como que isso é constituído, a gente tem que olhar lá para a construção do Brasil moderno. Nós, a iniciativa na qual eu lidero dentro do Unicef do Brasil, a gente trabalha com a perspectiva da inclusão socioprodutiva jovem. E quando a gente se depara com essa construção, com o acesso da juventude ao mundo do trabalho, à geração de renda, é importante que a gente olhe para aqueles que estão em maior situação de vulnerabilidade. E essa construção, ela é se dada não de um momento, de um recorte de crise econômica de agora, e sim dessa construção a partir da abolição, onde a gente tem, em 1988, a abolição dos escravos, mas
qual que foi a condição social da inserção produtiva dessa camada da população, que representa hoje mais da metade da população brasileira e que sofre, né, as consequências dessa estrutura de sociedade que é pautada em 3 eixos fundamentais nos quais a gente entende hoje, né? O patriarcado, que é um sistema de observação da sociedade, de constituição da nossa sociedade a partir desse simbólico imaginário eurocentrado, né? A beleza ligada ao que as referências eurocentradas, a referência do machismo estrutural muito presente ainda na nossa sociedade, onde a gente enfrenta esses reflexos hoje, e isso é deparado com a construção, né, da nossa sociedade, ainda mais a juventude preta, a juventude pobre, a juventude que vem dos povos originários, se depara ainda com essas estruturas que constituem a forma como a nossa sociedade se desenvolveu. A gente tem um outro eixo fundamental na qual eu gostaria de propor para todos que estão acompanhando essa apresentação, que é o racismo estrutural. O racismo estrutural é algo ainda... Nós entendemos o racismo estrutural não como um ponto que é um ponto de leitura social pontual, e sim algo estruturante, né? Nós trabalhamos diversos vieses inconscientes nos nossos lugares de fala, nos nossos lugares de escuta, dentro das universidades, dentro das literaturas que nos são postas dentro das escolas públicas. Então, esse racismo, ele é um processo estruturado de composição da nossa sociedade. E o patrimonialismo institucional, que é a hegemonia daqueles que têm o maior número de recursos, das grandes famílias, das castas, né, que são constituídas aí ao longo desse processo de construção da sociedade brasileira. E eu trago um pouquinho desses elementos da nossa sociologia, justamente para que a gente possa sustentar esses argumentos de mobilização no qual a gente trabalha aqui no Unicef, né? Hoje nós vivemos o maior boom demográfico da nossa história aqui no Brasil e no mundo. Nós temos hoje a maior geração de jovens da história. Cerca de 23% da população no Brasil são jovens de 14 a 24 anos, e no mundo isso corresponde a 24% da população mundial. E nós enfrentamos um problema muito grande e sistêmico a partir dessa construção de sociedade, no qual a gente se depara quando vai fazer análises sociais da juventude, né? Hoje, só trazendo em números reais, são aproximadamente mais de 48 milhões de jovens entre 14 a 24 anos, representa 23% da população. É o nosso boom demográfico, chamado também bônus demográfico, e é uma grande oportunidade de um recorte histórico que nós temos a partir da construção de sistemas de desenvolvimento social que possam propor uma nova dinâmica de desenvolvimento para o país. E dentro desse cenário nós encontramos um problema central: 14,8 milhões de desempregados no Brasil. Esses são números, né, do IBGE na última pesquisa que eles soltaram agora no segundo semestre. Isso representa 14,7% da população economicamente ativa. Então, hoje nós temos um grande número de pessoas desempregadas. E aqui a gente se depara com o nosso problema, um dos maiores problemas sociais que nós podemos enfrentar, e talvez o maior desafio da maior geração de jovens da nossa história, que é o desemprego. O desemprego entre jovens é mais do que o dobro da taxa geral. Jovens de 14 a 17 anos representam 46% e estão em busca de trabalho. E entre os que têm 18 e 24 anos, o desemprego afeta 31% das pessoas. Isso significa que mais da metade da população desempregada está dentro dessa faixa de 14 a 24 anos. E nós temos dinâmicas de construção do mundo do trabalho que estão se transformando, né? Cada vez mais o mundo do trabalho está ligado às tecnologias, à economia do conhecimento, e a juventude, sobretudo nos países subdesenvolvidos, tem se distanciando dessa nova dinâmica do mundo do trabalho. E nós estamos olhando exatamente para esse lugar aqui no 1 milhão de oportunidades. Estima-se que, em números reais, o Brasil possua 11,3 milhões de jovens de 14 a 24 anos em busca de uma oportunidade. E aí, onde em 2018, uma estratégia global do Unicef
em parceria com a Organização Mundial do Trabalho, se constitui e em 2020 nós trazemos essa estratégia aqui para o Brasil, a partir da iniciativa 1 milhão de oportunidades. E o 1 milhão de oportunidades trabalha um eixo central do desenvolvimento social, que é a inclusão produtiva. É, e aqui é muito interessante estabelecer essa linha de diálogo com vocês que estão nos assistindo, que é justamente pensar sobre essa terminologia. No mundo do desenvolvimento social, isso já é discutido desde os anos 1980. Porém, isso se tornou mais corpo, né? Se tornou uma dinâmica de estudos maior a partir dos anos 2000, a partir das crises econômicas, tanto dos Estados Unidos em 2003, quanto da Europa em alguns países, agora com o Brexit. Isso tem se tornado um grande dilema, né, dos países e das governanças, e isso envolve a sociedade como um todo. Tanto o setor produtivo, do que tange o setor privado de empresas, quanto os setores que pensam as políticas públicas. E quando a gente fala de inclusão produtiva, a gente está falando de geração de renda direta. Então, a inclusão produtiva é geração de renda. E aqui no UMIO a gente trabalha a inclusão socioprodutiva. E o que significa essa palavrinha sócio no meio dessa intersecção? Significa que nós olhamos para aqueles que estão em maior situação de vulnerabilidade, para aqueles que não têm os seus direitos, a garantia dos seus direitos plenamente atendidos pela sociedade. Então, o UMIO trabalha essa agenda, a inclusão socioprodutiva. E para estabelecer esse grande desafio, a partir dessa construção, nós olhamos para 5 grandes eixos, né? A capacitação da juventude, né? A partir de capacitações que estão envolvidas competências para a vida, protagonismo jovem, capacitações mais técnicas, né, como capacitações diretas para o mundo do trabalho, como administração, tecnologia, economia do conhecimento, cidadania financeira. A gente trabalha num âmbito de desenvolvimento do sujeito a partir das competências técnicas e também das competências sociais de desenvolvimento para que ele possa superar a trajetória da pobreza. A gente olha para a empregabilidade. A empregabilidade se dá a partir de vagas de trabalho direto por empresas. Então, a gente está falando de estágio, a gente está falando de programas de jovem aprendiz, aqui a gente está falando de emprego formal, de programas de trainee, e também sobre a perspectiva do empreendedorismo. E o empreendedorismo a partir do subsídio em que as pessoas podem criar os seus mecanismos de geração de renda a partir da sua própria autonomia sobre isso. Não vinculado a, por exemplo, a gig economy, que muitas vezes não permite que esse usuário possa precificar o seu trabalho, né? Nós entendemos isso como um trabalho precarizado. Então, nós trabalhamos com o eixo de empreendedorismo como esse desenvolvimento de competências empreendedoras para a superação da pobreza. E aqui tem outros 2 itens que eu vou comentar brevemente, mas são muito novos, né? Que é o autoemprego, que são ações excepcionais que geram uma nova dinâmica no mundo do trabalho e é absorvido por empresas. Então, alguém que é extraordinário, um cientista que cria uma nova dinâmica de trabalho e cria sua própria vaga dentro da empresa, e a autogestão, que é um modelo na qual a gente enxerga um modelo muito, muito interessante, olhando para o futuro a partir das cooperativas, né, que se apropriam de arranjos produtivos modernos, como a própria gig economy, para estabelecer construções sociais de superação da pobreza. Aqui estou falando, por exemplo, de ocupações que se juntam e criam cozinhas comunitárias, e a partir disso um grupo de mulheres pode gerar renda e estabelecer uma cooperativa de autogestão. Então, aqui a gente está falando de uma dinâmica social de superação de pobreza, de geração de renda a partir da mobilização comunitária. E também nós trabalhamos, sobretudo, a ponta de lança do nosso trabalho é a garantia de direitos no mundo do trabalho. Então, cada vez mais, essa é uma pauta para nós sensível. Então, nós trabalhamos junto com empresas, com municípios, governos, organizações comunitárias, lideranças comunitárias e a juventude, uma agenda de formação em direitos no mundo do trabalho. Isso significa
estabelecer um processo de construção de massa crítica da juventude e destes que têm o poder de decisão da contratação e das políticas públicas para os jovens, que possam estabelecer um olhar de fraternidade, um olhar de comunhão, um olhar de solidariedade a partir das suas políticas de inclusão socioprodutiva. Né? E também nós trazemos a perspectiva da reinvenção da forma como as juventudes se relacionam com o mundo do trabalho. Uma última pesquisa realizada pelo Datafolha, agora em agosto de 2021, traz alguns números que são muito ligados aos anseios da juventude, né? 51% dos jovens brasileiros de 16 a 24 anos sonham em morar fora do país. Essa é uma dinâmica muito sensível para quando nós estamos olhando para a construção do desenvolvimento social. Muitas vezes porque o jovem não se enxerga dentro das dinâmicas e das políticas de contratação das empresas, não se enxerga dentro dos ambientes de formação formais e informais, não se enxerga como um motor do desenvolvimento do país. Então, nessa proposta aqui desse projeto com o Unicef, nós trazemos a reinvenção da forma como as juventudes, e aqui são as juventudes, porque a gente tem uma dinâmica diferente da juventude quilombola, por exemplo, da juventude urbana que mora no Rio de Janeiro, ou que está em São Paulo, ou que está em uma comunidade ribeirinha. Então, são diversas juventudes, e essas juventudes se relacionam de maneira distinta com o mundo do trabalho. E nós propomos essa dinâmica, essa transformação e essa reinvenção da forma como as juventudes se conectam com os sistemas produtivos no Brasil, como essa juventude gera seus próprios recursos a partir do seu talento, da sua potência e da pedagogia, da convivência, como que isso pode ser transformado em motor para a inovação. E nós acreditamos muito nesse poder de mobilização dos jovens, né? Então, nós trabalhamos com essa reconciliação do setor produtivo com os anseios da juventude. E a partir disso, nós estabelecemos escutas em comunidades em todo o Brasil. Hoje o MIO está falando com mais de 80 mil jovens em todos os estados brasileiros. Nós estamos trabalhando também numa perspectiva de ampliação desse trabalho por meio de uma parceria com mais de 2.023 prefeituras, tanto no território amazônico quanto no semiárido brasileiro, para justamente criar mecanismos de construção desse ecossistema em que a juventude tenha lugar de fala e lugar de escuta dentro desses ambientes que estão pensando a inclusão socioprodutiva jovem. Então, nós trabalhamos perto da juventude e aqui é um pouco desse trabalho que nós desenvolvemos a partir dessa escuta ativa e de diagnósticos sociais participativos. Esse é o nosso mecanismo de escuta junto a esses núcleos de juventudes em todo o país, para justamente a gente criar essa escuta ativa para entender quais são os anseios da juventude a partir da sua dinâmica comunitária, da sua dinâmica no mundo do trabalho e dos sistemas produtivos locais. Então, hoje nós estabelecemos essa tecnologia social no campo, isso é feito com mobilizadores sociais, com gestores públicos, com talent acquisition de empresas. Nós hoje trabalhamos diretamente nessa participação social da juventude na construção desses diagnósticos. A partir dessa aproximação, nós conseguimos construir e pautar as políticas públicas e pautar, por meio dessa grande articulação que nós propomos no 1 milhão de oportunidades, a conexão dos anseios dos jovens com a oferta de capacitação e a oferta de trabalho local. Então, nós desenvolvemos uma espécie de inovação participativa, que é justamente como nós conectamos, né, o lugar de fala dos jovens a partir dessa mobilização, e nós transformamos isso, nós sistematizamos essa escuta ativa como motor de inovação para se pensar políticas públicas e acesso, né, direto a que os jovens possam superar a pobreza de maneira consistente e sistêmica por meio da inclusão socioprodutiva. E a comunidade, nossa comunidade é protagonista, e nós, a partir desse desenvolvimento e dessa aproximação
com essas comunidades, nós conseguimos visualizar esses novos arranjos de mobilização. E hoje nós estamos trabalhando com aproximadamente 4 camadas sociais, né? Nós trabalhamos com os jovens de classe média, onde a gente estabelece um contato mais direto por meio da comunicação digital, utilizando mecanismos muitas vezes já consagrados por exemplo, ambientes de jogos, eventos, TikTok, Kawaii, são plataformas sociais descentralizadas, né? Os próprios mensageiros, esses que têm acesso à conectividade, nós conseguimos mobilizá-los e trabalhar com eles essa perspectiva do protagonismo. Nós temos uma atuação direta também com as comunidades, e aí com as comunidades nós estabelecemos um programa de formação de lideranças comunitárias e de gestores dos núcleos de proteção básica, que são os CRAS, os conselhos tutelares, são os educadores que trabalham nas escolas. Então, nós trabalhamos também essa mobilização. E a conexão, né, dessas estratégias nos permite uma ambiência inovadora muito interessante, porque tudo que é construído dentro da iniciativa é feito por e pelos jovens, né? E aqui eu queria trazer alguns cases para vocês desses movimentos que nós temos feito a partir dessa mobilização que se transforma nessa sistematização e depois é traduzido em políticas públicas diretas dentro das comunidades. Então, nós temos como premissa que a escuta ativa das vozes da juventude é a chave do sucesso desse trabalho, que hoje já gerou aproximadamente 250 mil oportunidades de formação e trabalho direto para esses jovens em um ano de iniciativa. E aqui eu trago algumas imagens, né, dessa mobilização que é feita. Aqui a gente tem jovens em uma comunidade quilombola, jovens no Complexo da Maré, que é um complexo com 16 favelas, que tem uma dinâmica de potência incrível. Aqui na Zona Sul de São Paulo, num projeto chamado Combate Social, onde são feitas essas escutas participativas e, de fato, a gente olha no olho desses jovens e constrói com eles essas dinâmicas. Então, de um lado, a gente tem toda a oferta que nós conseguimos mobilizar a partir dos sistemas que o Unicef, junto com seus parceiros, consegue conectar e a gente faz a distribuição disso a partir dessas lideranças comunitárias e isso nos gera uma escuta muito qualificada para entender quais são essas dinâmicas dos anseios da superação da pobreza a partir da inclusão socioprodutiva. Nós temos essa comunidade no Discord, que é uma comunidade onde a gente criou um programa de voluntariado, né? A comunidade organizada no Discord hoje conta com aproximadamente 2.500 jovens que trabalham sistemas de inovação social a partir dos desafios que as comunidades demandam essa juventude, ou seja, é a conexão da juventude que reinventa a vida no precário e que está na sua comunidade, está na sua favela, está ali no seu território rural e em concomitância com esses jovens que têm maior acesso, que podem dispor do seu tempo para um programa de voluntariado, e a gente cria essa conexão a partir da inovação social, a partir da mobilização, a partir do poder do coletivo. E aqui tem alguns projetos, né? A nossa nova plataforma, nós estamos desenvolvendo uma nova plataforma onde nós vamos realmente inverter as possibilidades de como os jovens se relacionam com o mundo do trabalho e como o mundo do trabalho se relacionam com os jovens. Nós estamos construindo uma espécie de rede social de contratação, onde a juventude vai poder dar os feedbacks diretos dentro da própria plataforma, vai poder utilizar mecanismos multimídia para se relacionar com essas vagas. O Talent Acquisition, esse profissional que realiza as suas contratações, ele pode construir um perfil de aproximação social com os jovens, então você tira essa camada da institucionalidade e a gente propõe, a partir desse mecanismo digital, que as conexões sejam feitas interpessoais, mas, sobretudo, a nossa proposta com a plataforma
é realmente descentralizar a distribuição dessas oportunidades, e aí conectando com toda a rede de proteção social do Brasil, conectando com o Ministério da Cidadania, com o Ministério do Trabalho, para que essas oportunidades de fato cheguem nesses jovens da ponta. E para que isso seja potencializado, nós trabalhamos com as competências do século XXI como premissas orientadoras das oportunidades de trabalho, ou seja, as empresas, a partir da empregabilidade, podem constituir um braço social de desenvolvimento social para que esse jovem possa superar a pobreza. Um caso específico que nós temos é no Prefeitura de Jundiaí, 100 jovens do sistema socioeducativo que não lograram a conclusão do ensino médio, por meio de oportunidades profissionais, eles conseguiram a vaga de trabalho, mas essa vaga de trabalho estava atrelada à volta desses jovens à rotina escolar. Com isso, nós conseguimos fomentar o desenvolvimento econômico-social, porque um jovem que consegue lograr sua trajetória de sucesso escolar, este tem maiores possibilidades de conseguir um trabalho decente, um trabalho onde a sua garantia de direitos esteja contemplada. Então, essa plataforma é uma proposta que a gente traz de reconexão, de reconciliação, tanto dos anseios da juventude com o mundo do trabalho, mas também da forma como as empresas enxergam a potência da juventude a partir das suas características mais pessoais de desenvolvimento de potência e menos características tecnocratas, tecnicistas, né? Então a gente inverte um pouco essa lógica, e aí volto lá para o começo da apresentação, que nossa lógica é orientada a essa estruturação de sociedade que nós temos, que é perpetuada ao longo de mais de 2 séculos, e aqui a gente está lutando sistemicamente para alterar essa conjuntura. Queria também trazer um projeto de inovação que nós desenvolvemos lá na favela do Acari, no Rio de Janeiro, chamado Favela Hacker. Mais de 4.000 jovens se envolveram num processo de cocriação de soluções para o enfrentamento à baixa conectividade de alunos de escolas públicas dentro da comunidade do Acari, que é uma das comunidades com índice de desenvolvimento humano mais baixo do Rio de Janeiro, e nós construímos, a partir de pesquisa etnográfica, a partir de entrevistas com lideranças comunitárias, a partir da utilização de ferramentas digitais, pensando offline, um programa de capacitação de jovens em inovação social, pensando conectividade, e também um impacto direto a 120 alunos desse projeto, que trabalha com aprendizagem criativa, né, no contraturno escolar. E nós, a partir dessa mobilização, conseguimos conectar essa política, né, esse projeto com uma política pública da Secretaria Especial de Juventude do Rio de Janeiro, onde nós conseguimos estabelecer uma trilha formativa com foco na formação de jovens em direitos humanos e mundo do trabalho. Então, esse foi o fruto, né, dessa mobilização, com mais de 4.000 jovens de todo o país, gerou um impacto, um produto, um projeto, a gente conseguiu tangibilizar a mobilização em um impacto social de 120 jovens no Complexo do Acari, no Rio de Janeiro. Aqui um outro trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro da nossa comunidade, que é dentro da estratégia de integração de jovens migrantes da OIM com o Unicef, chamado Education Cannot Wait. Nós estamos trabalhando na produção de materiais que auxiliem a integração de jovens migrantes no mundo do trabalho no Brasil. E a nossa perspectiva é apoiar, em grande parte são jovens venezuelanos que fazem a sua integração no sistema brasileiro de educação, no sistema brasileiro do Ministério da Economia. Nós temos isso mapeado, todo esse fluxo de mobilização e de interiorização, e nós temos trabalhado junto às prefeituras e às comunidades locais para criar um processo de acolhimento desses jovens migrantes que buscam uma oportunidade no mundo do trabalho e muitas vezes não sabem nem como tirar uma carteira de trabalho. Então, a gente está desenvolvendo mecanismos e trabalhando com mecanismos para justamente ter o enfrentamento desse problema social, que é uma crescente, o acolhimento de profissionais migrantes, tanto no mundo do trabalho quanto nas escolas públicas do Brasil. Aqui tem um outro projeto liderado pelos nossos jovens, que é um projeto chamado Em Defesa da Aprendizagem, é um projeto de mobilização social que contou com a mobilização de mais de 25.000 assinaturas. Nós tivemos a mentoria do pessoal do Sleep Giants Brasil nesse processo, e nós nos posicionamos contra a MP 1045, onde seria um programa social do REQIP, chamado REQIP, que interferia na garantia de direitos
do programa Jovem Aprendiz nas dinâmicas de contratação, uma vez que esse jovem não teria nenhum tipo de vínculo com as empresas. Nossa rede de jovens se juntou e fez um barulho aí nas redes, conseguimos mobilizar organizações, influenciadores. Para quem quer conhecer um pouquinho dessa mobilização, fica a dica aqui em defesadaaprendizagem.com.br, é a nossa plataforma, vocês podem acompanhar aí o que a nossa juventude tem feito na mobilização. Nós também temos, né, as trilhas formativas, nós temos um canal no YouTube chamado Mioplay, onde a gente trabalha diversas capacitações com foco em projetos de vida, né, e aqui a gente fala em projetos de vida no sujeito e sociedade, não somente no projeto de vida pessoal, direitos humanos e mundo do trabalho. Eu convido a todos a darem uma visitada lá, ver, nós temos desde palestras com o padre Júlio Lancelotti, que é um expoente aí nos direitos humanos, apresentações de hip hop discutindo os direitos humanos no mundo do trabalho, apresentações de stand-up, é a apropriação da linguagem da juventude sobre o tema da inclusão produtiva jovem. É isso que nós propomos para essa mobilização, porque nós construímos junto com a juventude, né? E nós temos uma premissa, né, de justamente trabalhar esse impacto social de maneira sistêmica. Aqui um pouquinho da onde nós chegamos, né, a partir dessa mobilização, são mais de 10 mil oportunidades de acesso ao mundo do trabalho, mais de 11 mil oportunidades de acesso à educação de qualidade. Aqui fortalecendo a evasão, o enfrentamento da evasão escolar a partir de um programa chamado Busca Ativa Escolar, mais de 22 mil oportunidades de formação e também mais de 1.000 oportunidades de conectividade e inclusão digital. No total, nosso impacto aí é de quase 48.270 oportunidades geradas pela iniciativa. E eu gostaria de finalizar minha apresentação com essa mensagem que é de um poeta periférico chamado Sérgio Vaz, onde ele comenta que chegar junto é muito melhor do que chegar primeiro. E aqui deixo essa apresentação muito feliz. Gostaria de agradecer mais uma vez a organização do Case, a AB Startups pela oportunidade, e todos que queiram conhecer a iniciativa 1 milhão de oportunidades, basta jogar no Google lá, 1MIO, ou dependendo de onde você estiver no Brasil, 1MIO, você acha a gente em todas as plataformas. E é isso, vamos juntos, né, construir uma nova agenda para poder conseguir fazer com que essa juventude possa ter o maior número de oportunidades possível. Muito obrigado, pessoal.